vocês? Estamos em mais uma videoaula do nosso canal A Língua que Você Fala, um canal especializado em desvendar os mistérios que há por trás de língua portuguesa, literatura e os gêneros textuais. Meu nome é Célia e nessa videoaula aqui para vocês eu vou falar sobre o movimento concretista, né? Foi um movimento surgido na Europa e ao mesmo tempo no Brasil, graças aos irmãos Haroldo de Campos e Augusto de Campos e seu fiel escudeiro Décio Pignatari. Então, hoje vamos falar dessa revolução que aconteceu na poesia brasileira e europeia a partir desses fundadores e por causa também das vanguardas europeias, ok? Concretismo vem da palavra concreto. Imagino que você esteja pensando assim. Vem da palavra concreto, né? Como eu já disse, foi um movimento artístico e literário que, entre outras coisas, eles pregam a objetividade do poema, né? Eles combatem o sentimentalismo, a subjetividade e eles também exaltaram a página em branco. A partir do movimento concretista, o poeta, ele imaginou que, por que eu tenho que ser tradicional e começar a escrever na página a partir da esquerda para a direita? Não, agora o poeta, ele encara a página em branco como o pintor encara a tela. Então eles vão aproveitar todos os espaços dessa página para colocar o seu poema. O movimento concretista, somente no Brasil, ele surgiu na década de 50, né? Que é no século 20, e ele foi um reflexo de uma realidade marcada pelo racionalismo, pelos avanços tecnológicos. Galera, uma das coisas que o movimento concretista trouxe para dentro do poema foi as descobertas, as evoluções da propaganda. Eu vou, a partir de agora, achar características de propaganda, recursos de propaganda dentro do gênero textual poema, graças aos concretistas, né? O que fez com que esses poetas se juntassem e mudassem a forma de fazer poema? Claro, no século XX, o mundo vive-se as duas grandes guerras mundiais. O Brasil vive o período, né, do Juscelino, início, né, do governo JK, que sua única preocupação era construir Brasília, né, a nossa nova capital. Pois é, mas interessante, Juscelino Kubitschek também foi um dos grandes propulsores. O que é isso? Ele foi um grande incentivador desses poetas que criou esse movimento concretista, ok? E assim, o movimento concretista, ele surge a partir da publicação de uma revista criada pelos irmãos Campos e Décio Pignatari, chamada Noi Grandes. Em 1952, eles publicaram seus poemas concretos, totalmente diferente do que o povo estava acostumado na época, nessa revista. E voltando ao contexto histórico, então a gente tem a Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, e ela acabou fortalecendo, né, os movimentos ultranacionalistas, como o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Isso levou à Segunda Guerra Mundial, que é 1939 a 1945, e culminou com o lançamento da bomba atômica nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Fora isso, né, enquanto isso, né, a Europa, após isso, iniciou-se a reconstrução, né, do continente europeu, mas o mundo acabou se dividindo entre duas grandes potências econômicas, Estados Unidos e a ex-União Soviética. E a partir da briga entre elas, surge a Guerra Fria, que durou de 1947 até 1991.
isso caracterizou, né, uma disputa política, econômica e ideológica entre países totalmente capitalistas e países totalmente socialistas. Então, nessa efervescência, nesse mundo entre guerras, é que surge a poesia concreta. Ela surge como resposta a esse mundo tão caótico que foi o século XX, principalmente a primeira metade do século XX. Foi uma reação a essas guerras, né, a essa destruição provocada por elas, é que os poetas concretos resolveram criar uma poesia totalmente diferente do que o mundo estava acostumado. No Brasil, como eu já disse, né, com apoio do Juscelino Kubitschek, que era o então presidente, os irmãos Haroldo de Campos e Augusto de Campos e o amigo Décio Pignatari, eles criam, né, o Plano Piloto para a Poesia Concreta, em 1958, que na verdade era um manifesto dos autores a favor da poesia concreta, né? Então, só para finalizar para vocês essa parte, concretismo, então, ele foi um movimento artístico e literário que surgiu no século XX, né, no final da primeira metade do século XX, uma influência que eles tiveram também das vanguardas europeias, e assim eles criaram a revista Noi Grandes. Ela teve 5 volumes, publicação 5 vezes, e eles começaram a fazer um experimentalismo sintático. O que seria o experimentalismo sintático? Eles mudaram a forma de escrever, eles aboliram verso e estrofe, não mais a escrita, né, substantivo, verbo, adjetivo, né, tudo bonitinho, não. A partir de agora, a palavra se torna objeto. Eles tentam transformar a palavra no objeto a qual ela dá nome. Abolição de verso e estrofe, tornar o poema um objeto, uma coisa. Isso era a ideia desses poetas concretas, tanto no Brasil quanto na Europa. E aí no próximo slide eu trago para vocês como curiosidade os fundadores do movimento concretista no Brasil, né? Claro, eles tiveram influência de poetas concretistas, né, da Europa. O Augusto de Campos, o Décio Pignatari, que era amigo deles, e o Haroldo de Campos. Como eu já disse, Haroldo e Augusto eram irmãos e o Décio era companheiro deles, era amigo deles, ok? Sim, eu tenho um pouco da história do Décio Pignatari. Ele nasceu em 20 de agosto de 1927, né? Ele era paulista de Jundiaí e ele faleceu em 2 de dezembro de 2012. Então, né, daqui a pouco estará fazendo 8 anos, né, da morte de Décio Pignatari. E ele, além de poeta, ele foi ensaísta, tradutor, contista, romancista, dramaturgo, publicitário. Daí aonde vem, né, as características da propaganda para dentro do poema, é porque ele era publicitário também, mas ele também foi professor universitário. E assim ele se tornou notável, importante, famoso, devido a esse tanto de profissão que ele teve. Ele publicou, né, seus primeiros poemas na Revista Brasileira de Poesia. Mas aí, só em 1952, que com a ajuda dos irmãos Campos, é que ele foi publicar os seus poemas na revista Noi Grandes, ok? O segundo fundador é Haroldo de Campos. Ele também paulista, ele nasceu no dia 19 de agosto de 1929, né? Ele nasceu e morreu na cidade de São Paulo, morreu em 2003, né? 16 de agosto de 2003, e era o irmão mais velho,
né, do poeta Augusto de Campos, e além de poeta, ele também foi tradutor, ensaísta e professor universitário. O seu primeiro livro de poemas é O Alto do Processo, que foi publicado em 1950. Então, só em 1952 é que ele publica os seus poemas na revista Noi Grandes, que ele ajudou a fundar, ok? O próximo aí, né, o último dos fundadores é o Augusto de Campos. Ele nasceu em fevereiro, né, de 1941, em São Paulo também. Também poeta, tradutor, ensaísta, mas ele era advogado. E em 49 ele publicou a Revista Brasileira de Poesia, fez publicação do Clube da Poesia de São Paulo. Ele foi ligado à geração de 1945, né, que é a terceira fase do modernismo. Em 1951, ele publica o livro de poemas O Rei Menos e o Reino, e, como eu já disse, com seu irmão Haroldo e com seu amigo Décio, eles eram professores universitários, ele participou da fundação da revista Noi Grandes, que era uma revista especializada em poesia concreta. Nesse próximo slide, eu trago para vocês, né, a publicação número 1 da revista Noi Grandes. E de acordo com Augusto de Campos, ele diz que aquela revista seria um antídoto do tédio, né? Seria um combate ao tédio. Eles criaram essa revista em São Paulo, né? Além de título da revista, é o nome do movimento que eles criaram para divulgar, né, a poesia concreta, porque de acordo com esses três cavaleiros do concretismo, eles acreditavam que a poesia ela deveria refletir a sociedade moderna, ela deveria unir o experimentalismo da forma à crítica à realidade, ou seja, a ideia deles era criar uma poesia que unisse uma forma diferente de fazer poesia, mas que ao mesmo tempo essa forma diferente criticasse a realidade, principalmente a sociedade da época, ok? Bom, e a partir de agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, né, de poemas concretos desses grandes autores, né, os precursores, os vanguardistas da poesia concreta brasileira. O primeiro que eu tenho aí é do Augusto de Campos, é um dos poemas concretos mais famosos do Brasil. Como ele era publicitário, né, ele cansado de fazer propaganda exaltando o produto, olha ele aí criticando uma multinacional que é a Coca-Cola. Acaba que a gente está fazendo propaganda aqui de graça, né? Mas ele escreveu um poema criticando a essas multinacionais, né, que vêm explorar o trabalhador, essas multinacionais que invadiram o Brasil, né? Então aí ele faz: beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola, caco, caco, cola, cloaca. Se você procurar aí no seu dicionário ou lá no Google, cloaca é a fossa, é de onde saem os dejetos, é a boca de onde saem os esgotos. Então o que ele quis dizer pra gente? Que a Coca-Cola, o que sai dali de dentro é o esgoto, é o nada, aquilo não faz bem. Essa foi a ideia dele. Depois de tantos anos fazendo propaganda para a Coca-Cola, ele acaba fazendo a antipropaganda dela nesse belo poema que vocês estão vendo aí. Uma das características do movimento concretista, como eu já disse para vocês, é a desconstrução do verso, é tirar, acabar com o verso e com a estrofe. Então, Haroldo de Campos, eu trago, né, esse poema que ele faz uma brincadeira com a palavra nasce, e ele diz assim: se nasce, morre, nasce, né? Renasce, remorre, renasce, remorre, renasce, remorre. Ele vai fazendo uma brincadeira com essas palavras, porque outra coisa,
os concretistas também, eles vão tirando os sufixos e os prefixos da palavra para voltar com a palavra para o radical, para o início dela. E assim, nessa brincadeira que ele vai acrescentando e tirando prefixo e sufixo da palavra nasce e da palavra morre, o que ele quer dizer para a gente, né? É a evolução, né? Nasce um aqui, morre outro ali, isso que ele quer dizer para a gente. Nada é estático, ok? Aí, no próximo slide, o Décio Pignatari, ele faz uma brincadeira com a palavra forma e ele vai colocando sufixos, prefixos na palavra forma e assim ele vai formando outras palavras, como neste poema aí, ó, forma, reforma, desforma, transforma, conforma, informa, forma. O que ele quer dizer? As palavras, existem as palavras, as raízes, mas outras são feitas a partir daquela palavra raiz. Então ele vai mostrando a importância, né, do uso de tirar e colocar prefixo e sufixo ao mesmo tempo na palavra, ok? No próximo slide, eu já tenho aí 2 poemas concretos. O primeiro vai falar de movimento. Observe no slide, galera, como que o Décio Pignatari, né, o poema de 1956, como que ele constrói um poema para mostrar para a gente a questão do movimento, das coisas que têm movimento. Assim, ele coloca a palavra no papel, mostrando para a gente esse movimento. Ao mesmo tempo, ele não segue, né, a escrita linear. A palavra, ou ela está mais para a direita ou ela está mais para a esquerda. Tudo para mostrar o movimento das coisas em nossa volta. Isso aí é do lado esquerdo. Do lado direito, você vê um outro poema dele, né? E ele vai falar da questão da mudança. Então, ele fala aí do movimento em uma e da mudança em outra, usando pouquíssimas palavras. Aí ele coloca, quis mudar tudo, mudei tudo. Agora, após tudo, és tudo mudo. Então, ele brinca com essas palavras e podem observar, ele aproveita o papel todo, ele não escreve no cantinho da página, ele aproveita ela toda, ok? O próximo poema é também de Augusto de Campos, né? Ele vai criticar o consumismo que já existia na sociedade, né? E um consumismo que vai ser impulsionado lá na final, né, lá na década de 70. Então ele já começa, né, a observar esse consumismo da sociedade. Quer dizer, para manter o luxo, a sociedade produz o lixo. E olha que lixo é um problema até hoje, né, no século XXI. Então, a partir da palavra luxo, ele constrói as 4 letras que formam a palavra lixo, para dizer para nós, né? O que adianta você correr atrás do consumismo para você ter seu luxo, se você vai provocar o lixo? Então, é outro poema bem famoso desses autores concretistas, ok? E assim, a partir do momento que vocês já viram, né, alguns exemplos de poesia concreta, agora nós vamos sistematizar essas características. Então, vamos lá? Primeira característica, então, é a valorização do conteúdo visual e sonoro. O poeta concretista, ele vai brincar com o som que as palavras produzem, né? Outra coisa, a sintaxe, que é a frase visual, em detrimento da discursiva. O que é? A palavra lixo, por exemplo, ele criou um poema para combater o consumismo, mas ele não escreveu isso. Simplesmente eu sei por quê. A palavra lixo é formada a partir de várias palavras luxo, né? Repetidamente até formar o lixo. Outra característica,
eles baniram a estrutura formal, verso e estrofe não tem poesia concreta. Não interessa ao poeta concreto ter preocupação com verso e estrofe. Então ele vai utilizar o elemento gráfico. Tudo isso foi influência da propaganda para a poesia. E assim, o poeta concreto, ele transforma o papel, a folha em branco, em uma tela de pintores. E ele vai aproveitar todos os espaços desse papel, né? Eles defendiam a racionalidade, o uso da razão. Eles tinham total aversão ao expressionismo, né? Que foi um movimento artístico que se desenvolveu na Alemanha e chegou ao Brasil, né? Na primeira metade do século XX. Eles rejeitavam o acaso, eles rejeitavam aquela abstração lírica, né? Que os poetas românticos tinham. Poesia para eles não é fonte de inspiração. Poesia para eles é a forma que a palavra, né, demonstra e é criticar a sociedade, ok? E aí no próximo slide eu trago um exemplo, né, da poesia concreta de Décio Pignatari. O que ele fez? Ele aproveitou do símbolo matemático do infinito e aí ele criou o poema, que eu vou ler de um jeito, você pode ler de outro jeito, né? Que ele faz assim, seus olhos me fazem encontrar o infinito. Mas você continua lendo lá, seus olhos me fazem encontrar o infinito dos seus olhos. Estão vendo? Ele aproveitou o símbolo matemático do infinito e ele criou este belo poema aí. É um dos mais famosos do Décio Pignatari, porque é uma característica desse poema também. Além deles trazerem características da propaganda, eles também trazem símbolos, principalmente os símbolos matemáticos, ok? Bom, e ainda falando das características, né? Então, ninguém melhor do que os poetas concretos para experimentar a nova forma da poesia, a nova estrutura da poesia. Eles fizeram uma quebra radical com a poesia lírica, vão lembrar lá do romantismo, aquela poesia fonte de inspiração, aquela poesia que o poeta queria morrer. Não, a poesia deles é totalmente diferente, porque eles fizeram uma oposição, essa poesia intimista do romantismo. Eles valorizavam muito mais a materialidade da palavra, quer dizer, aquilo que a palavra representa, do que juntar uma palavra com outra e fazer um verso bonito. Eles não queriam isso. Então a poesia deles, ela é verbo visual, ou seja, é a palavra, mas que mostra um desenho, alguma coisa assim. É a palavra, é o som e a imagem, tudo junto. Então a ausência de verbo, de versos, caracteriza a poesia concreta, né? Eles utilizavam do signo visual e plurissignificativo. Essa palavrão aí, na verdade, quer dizer o quê? Eles brincavam com os vários significados que uma palavra tem. Aí eles fizeram muito também o uso da elipse. Elipse é quando você esconde a palavra na frase, mas você sabe que ela está ali por causa da interpretação. Por que eles fizeram isso, galera? Porque eles quiseram transformar o poema em um objeto, como se fosse uma escultura, como se fosse uma pintura, um quadro de um artista famoso. Para eles a poesia tinha que ser isso, tinha que ser um objeto artístico, um objeto de museu. Assim, eles se preocuparam, né, com a ordenação das palavras, mas não com a frase, né? Eles não tinham essa preocupação de colocar as palavras na frase tudo bonitinho, uma seguidinha da outra, não. Então eles quiseram ter total liberdade, total autonomia estética, né? E assim, eles fizeram também a exploração da metalinguagem. Vão lembrar lá? Metalinguagem é quando o poema fala dele mesmo. E eles conseguiram fazer isso transformando o poema em objeto, ok?
Bom, galera, e assim estamos chegando ao final desta videoaula. Então, vamos recordar, né? O concretismo foi um movimento que surgiu ao mesmo tempo no Brasil e na Europa. Os precursores dele no Brasil foram os irmãos Haroldo e Augusto de Campos e o amigo Décio Pignatari. Como dois deles eram publicitários, eles trouxeram recursos da propaganda para dentro da poesia, como a questão do visual, né, do lúdico. Eles aboliram verso e estrofe, tudo isso que eles foram, né, influenciados pelas grandes guerras que aconteceram no século XX, pela mudança política que aconteceu, né, no Brasil. E assim eles querem uma poesia que ao mesmo tempo se torne um objeto artístico, mas que esse objeto artístico ele critica, faça crítica aos problemas sociais, né, do século XX, assim como é o problema até hoje, que é a questão do consumismo desenfreado, ok? E para finalizar, eu trago um poema de Ronaldo Azeredo. Ronaldo Azeredo foi influenciado, né, pelos precursores do concretismo. E em 1958 ele escreve o poema Velocidade, né? Para quê? Para mostrar, né, que a revolução tecnológica que estava acontecendo no século XX estava fazendo com que as pessoas se tornassem automáticas, como aqueles trabalhadores de fábrica. Eles fazem as coisas sem perceber, sem observar o tempo, ver que está tudo se esvaindo, porque todas as máquinas estão fazendo com que o ser humano se torne veloz, mas ao se tornar mais veloz, ele deixa de curtir a vida. Essa é a mensagem que Ronaldo Azeredo traz nesse belo poema concreto, ok? Espero que vocês tenham gostado, né? Busque, vejam mais poemas concretos, é bastante interessante. Então, o concretismo no Brasil, surgido em 1950, né, no pleno século XX, foi um movimento que mudou radicalmente a forma de se fazer poema no Brasil e na Europa, ok? Tchau e até a próxima!